temos uma lista de os melhores livros que eu li este ano de 2025 até o dia de hoje, né? E eu quero mostrar pra vocês os livros favoritados e 5 estrelas que eu tive até agora. Então vem comigo descobrir quais são. Olá, eu me chamo Graziella, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Grazi Book Reads. E esse ano aqui eu tô lendo bastantes livros, eu preciso falar pra vocês isso, então não se assustem. Claro que muito disso é porque eu já tô neste meio já faz um bom tempo, tô criando conteúdo para as redes sociais. Os livros que eu leio, além de ser por um hobby, que eu amo, também são por trabalhos, que eu também tô recebendo livros de editoras, tô recebendo parcerias de escritores. Também eu tenho muitas amigas leitoras e a gente ama marcar uma LC. Sempre que a gente pode, a gente marca. Então, a maior parte aqui também vocês vão saber quando for de LC. Eu tô com a listinha aqui no celular, porque realmente são muitos livros, então vamos lá. O primeiro livro que eu li esse ano e que eu favoritei foi O Pior Cupido do Mundo. Gente, esse livro aqui é muito divertido, é um conto na verdade, ele é bem curtinho e realmente vale muito a pena de ser lido. Porque ele, por mais que ele seja aquele tipo de romance um pouco mais clichê, ele também tem sua pitada de drama, tem um mini plotzinho muito legal de ser acompanhado também. E a escrita da Abby Jimenez é maravilhosa. Um dos primeiros contatos que eu tive com a escrita da autora e eu já fiquei apaixonada. Logo em seguida, eu li com a minha amiga numa LC, a Cris, a trilogia de A Cidade dos Fantasmas. Eu já falei pra vocês aqui sobre esse livro e foi a partir de A Cidade dos Fantasmas que eu conheci a escrita da Vi Schwab. E eu já falo pra vocês que eu sou obcecada nos livros dessa mulher. Eu estou naquele momento em que eu preciso ler tudo o que essa mulher escreveu. Então, assim, não se assustem, tá? Se eu ficar aparecendo aqui falando da Vi Schwab, porque essa escrita é maravilhosa. Eu favoritei essa trilogia, todos os três pra mim foram maravilhosos. São livros incríveis pra serem lidos no Halloween. Tem histórias de fantasmas, uma menina ela consegue ver fantasmas e ela tem o melhor amigo dela, que ele é um fantasma, e essa conexão deles é maravilhosa. O engraçado é que os pais dela são criadores de um canal que fala sobre fantasmas e esse tipo de coisa, só que eles nunca viram, nunca tiveram contato em si, mas ela sim. E nisso eles têm um programa de TV em que eles foram convidados a fazer um tour pelo mundo, então a gente vai ver primeiro eles parando em Edimburgo, na Escócia, depois eles vão para Paris, na França, e por último para Nova Orleans, nos Estados Unidos. Cada uma dessas paradas tem os seus desafios, os seus perigos, enfim, é muito bom, vale muito a pena de ser lido e ele também dá alguns arrepiozinhos de medo. Depois dessa aventura, eu acabei criando uma LC para me desafiar a ler junto com as minhas amigas um livro que a gente simplesmente ficou obcecada, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ele fala sobre vampiros e tem uma competição onde quem ganhar o torneio tem o direito de fazer qualquer tipo de pedido para a deusa. E aqui nós temos então a Oraya, que ela quer o dom da imortalidade, porque ser uma vampira, porque ela é humana, então ser uma vampira tem muitas consequências, muitos riscos, pode, fazer com que a transformação dela gere a morte dela, então ela não quer correr esse risco, por isso que ela tem esse desejo de pedir a deusa para ser imortal. Só que aqui, durante o torneio, ela vai fazendo algumas amizades para poder participar, de alguns desafios, porque alguns precisam ser em equipe, e ela simplesmente acaba se envolvendo com um de seus rivais. E, gente, o plot do final desse livro me pegou completamente de surpresa. Eu tô doida pra ler a continuação. Eu ainda não comprei, porque, bem salgadinho. Mas eu tô doida pra continuar lendo. E é uma duologia que vai ter uma continuação, que daí vai pra outra duologia, mas enfim, faz parte tudo do mesmo universo. Não posso também deixar de falar da série Pirâmide, conquistou meu coração, que eu li simplesmente por um acaso, assim, tava de boas na noite, comecei a ler Guild, me apaixonei. E eu li Guild, Glint e Gleam até hoje. Falta o outro livro lá, é Glow, eu ainda não li, Glow, mas ele tá pra chegar. Eu estou simplesmente obcecada nessa série e eu mal vejo a hora de vir pro Brasil o restante dos livros, porque, gente, eu amo demais esse universo. É maravilhoso. Basicamente conta a história de uma menina que ela é feita prisioneira pelo rei Midas
que tudo que transforma vira ouro. E nisso ela é enjaulada como um pássaro até o momento em que ela consegue perceber o valor da sua liberdade. E uma série de acontecimentos catastróficos e terríveis começam a acontecer, ao mesmo tempo que tem um rei muito cruel neste universo também. E, claro, tem aquela intriga entre reinos, aquelas, né, discussões, a menina tentando se libertar. Ai, gente, é maravilhoso. Sério mesmo, vale muito a pena de ler. A Guild tá disponível no Kindle Unlimited. Saindo um pouquinho da fantasia, porque eu acho que vocês já perceberam que eu sou viciada até demais, vamos para um romancezinho que eu ganhei da Flive, que é O Meu Outro Eu. Este livro aqui conta a história de dois protagonistas, que um deles sofre bastante dentro de casa por abandono parental, excesso de cobranças, violências. Então, assim, é muito intensa a leitura, ao mesmo tempo que ela é aquele tipo de leitura que no final ela cura, sabe? Eu achei ela maravilhosa. A escrita da autora também é muito boa, da Glenda. Eu só tenho elogios para essa obra. Agora vem leitura de LC, Promessas Cruéis, segundo volume de Divinos Rivais. Pessoal, quem não gosta de Divinos Rivais, cara, não sei nem o que pensar. Porque pra mim é perfeito, o Roman Kitty é perfeito, a Iris é perfeita, eu amo esses livros, a edição, a história, tudo. Nossa, toda vez que eu pego um livro da Rebecca Rose, eu leio assim, até acabar. Impossível parar a leitura, meu coração ficou na mão diversas vezes aqui durante o livro. Sim, eu vejo alguns defeitos na narrativa, por exemplo, eu acho que foi muito pouco explorado, né, a fantasia, a questão dos deuses, acho que foi mal aproveitada, a questão da guerra também poderia ter sido um pouco mais aprofundado, porém, por uma romantasia, ela entregou muito bem a questão que ela propôs, que foi o romance. Então, assim, eu amei essa continuação, eu fiquei com o coração na mão, eu chorei. Ai, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então leiam Divinos Rivais. Esse ano aqui é das fantasias, tá? Porque eu li Chama de Ferro, esse pequeno calhamaço que pra mim foi maravilhoso. Eu estou apaixonada por esse universo que a Rebecca Yarros criou. Gente do céu, o que é isso? Eu me apaixonei ainda mais pelo universo. Quarta Asa foi maravilhoso, foi, mas Chama de Ferro conquistou meu coração. E eu ainda não li Tempestade de Ônix. Pois é, eu ainda não li, eu não estava com tempo de ler, porque veio vários projetos na frente e eu fui priorizando os projetos que foram aparecendo para mim. E, claro que Tempestade de Ônix ficou para este mês de junho para mim ler, mas eu vou ler agora, porque eu tô de férias, então eu vou ler. Vem aí a história. Eu acho que este livro aqui dispensa comentários, né? Porque, enfim, é maravilhoso. Quarta é tudo de bom. Saindo de romance, saindo de fantasia, eu resolvi ler uma distopia. Este livro aqui foi sorteado no meu desafio de desencalhando 12 livros em 12 meses. Eu chamei a minha amiga Cris para ler comigo em LC. Vocês vão saber bastante da Cris por aqui, porque a gente geralmente sempre marca LC para ler junto. E eu me apaixonei por esses 3 livros. Foi uma distopia, sinceramente, maravilhosa. Eu estava com saudade de ler algo com tanta qualidade assim. Fez a minha perspectiva, a minha mudança de pensamento sobre inteligência artificial mudar radicalmente. Estes livros aqui são maravilhosos, gente, pelo amor de Deus. As pessoas têm que falar mais desse livro, têm que falar muito mais de Citra e Rowan, porque eles entregam tudo, eles são maravilhosos. Então, assim, eu só tenho elogios, tá? O único defeito dessa trilogia é que ela acaba. Sério, gente, vale muito a pena. Voltando pro romance, um outro livro que eu favoritei este ano foi Te Espero. Este livro aqui eu também recebi da Flive e é da autora Carol da Costa. Aqui temos um livro que é Friend to Lovers, onde a Lara e o Lucas estavam noivos, fazendo uma viagem em casal e acabam sofrendo um acidente. A Lara consegue se recuperar, porém o Lucas fica internado em estado grave. Durante a narrativa desse livro, a gente vai acompanhar como era a vida do casal antes e como está sendo no momento presente para a Lara, vendo basicamente o mundo dela paralisado em cima de uma cama. Então, é um romance intenso, ele é bem curtinho, mas caramba, ele é muito intenso. Eu chorei muito do início ao fim. E por mais que ele seja intenso, ele tem uma escrita bem leve, e a Carol também conseguiu deixar algumas cenas muito divertidas que aquecem o nosso coração, sabe? É maravilhoso. Maravilhoso demais. Voltando pra fantasia, tipo gourmet.
Este livro aqui é da T.S. Gomes e, pessoal, que livro maravilhoso. É diferente de tudo que eu já li sobre vampiros, porque a Ayla, ela tem um restaurante para vampiros, totalmente focado para vampiros. E sim, eles comem comida de verdade, isso é muito curioso. E aí vem o Marcelo, que é um chefe cozinheiro que quer trabalhar para a Ayla, acaba descobrindo o restaurante dela e se oferece para fazer comida e, segundo ele consegue fazer magia. Nisso, o restaurante da Ayla começa a bombar. Então nós vamos ter aqui uma trope que é chefe com um funcionário, né, se relacionando. Vamos também ver uma vampira se apaixonando por um humano e tem uns plotzinhos muito gostosinhos de ler nesse livro. Então assim, gente, maravilhoso. Nossa, não tem como não gostar desse livro. Depois veio o livro do desafio de Desencalhando 12 livros em 12 meses, que é Flores Feitas de Espinhos. Esse livro aqui, eu já fiz vídeo aqui no canal. E assim, fiquei apaixonada. Nossa, ele entregou tudo pra mim, foi maravilhoso. Sei que tem muita gente que não gosta, mas pra mim ele foi impecável do início ao fim. Me apaixonei, especialmente porque é um príncipe com uma vidente. Isso pra mim foi uma novidade. Eles são 100% enemies to lovers e isso é maravilhoso. Tem também um toque de A Bela e a Fera, quebra de maldições e esse tipo de coisa é maravilhoso, gente. Por favor, deem uma chance pra esse livro. Um outro livro que eu li, que é nacional, foi Antes que Me Deixe, da Jupe. E esse livro aqui foi recomendação da minha amiga, que é Jordana. E é mais naquele estilo ok, com uma modelo, só que eles já são casados, então nós temos a trope do Second Chance e crise de casamento. Infelizmente, eles acabam se divorciando. E aí que vem a questão onde ele tenta reconquistar a sua esposa. Gente, esse livro aqui, eu acabei chorando bastante também nele. Gente, eu choro muito em livros, eu acho que vocês já perceberam. E cara, foi maravilhoso. Foi intenso, foi lindo, é maravilhoso. O amor desse casal é incrível, eles só precisavam se reconectar de novo, sabe? Então, isso também dá esperança sobre o amor, aumenta as expectativas, né, de que por mais que os casamentos passem por conflito, sempre pode dar certo no final. Outro livro nacional que eu li e favoritei muito foi Amor em Pauta, da Renata Machado. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre protagonismo com um personagem quem tem até aqui é o transtorno do espectro autista e uma menina que ela é extremamente assim vibrante, acalorada e nisso tudo eles são rivais no trabalho e acabam se relacionando de uma forma fake, né? Eles criam um namoro falso pra ela conseguir se livrar do ex babaca que fica perseguindo ela. E nisso tudo a gente vai vendo um pouco mais do passado do mocinho. E ele sofre bastante, gente. Nossa, é de tocar o coração. E esse romance que eles têm é maravilhoso. Eu ri muito, eu fiquei com o coração assim apertado. Ai, nossa, eu surtei bastante. Foi feita uma leitura coletiva desse livro e foi maravilhoso. Maravilhoso, eu recomendo pra vocês. Outro livro nacional que eu li foi O Canto de Laranjal, do Felipe de Carvalho Araújo. Este livro aqui ficou como um dos melhores que eu li nesse primeiro semestre. A escrita desse autor é meio poética, fala sobre dois colegas de escola que se conheceram e ele acabou se apaixonando por ela e nunca perdeu as expectativas de que eles conseguiriam ficar juntos no final. Cada um vai para um canto, ele sonha em ser jogador de futebol, enquanto ela sonha em ser atriz. Então a gente vai acompanhando a trajetória deles sobre os olhos de um dos amigos, que se chama Jânio. Então nenhum dos protagonistas conta a história diretamente em si. É narrado em terceira pessoa por esse amigo. E ver sobre a perspectiva de outra pessoa amplia a nossa visão, sabe? Então eu achei isso genial. É maravilhoso. A escrita desse autor é muito boa. E nossa, eu amei. Amei demais. Outro livro de LC que eu li, que eu também dei 5 estrelas, foi Que Vença o Pior. Esse aqui eu li com a minha amiga Nina. Cara, esse livro aqui é diferente de tudo que eu imaginei. Eu achei que ele ia ser meio A Maldição do Amor, mais com a vibe teen, mas não, ele é mais 18, tem bastante hot, inclusive, eu preciso falar isso pra vocês, e uns hot meio pesado. E eu fiquei um pouco assustada, porque, né, olha a capa que linda! Mas enfim, aqui nós temos dois rivais. Essa mocinha, ela quebra maldições, enquanto o nosso protagonista é um arqueólogo. Eles estão em uma mansão e ela fala que essa mansão está amaldiçoada e ele, obviamente, não acredita, mas os dois estão lá para investigar os seus mistérios. E eles acabam se relacionando e é uma coisa muito engraçada. Eu ri muito, eu ri horrores. Li super rapidinho também, é maravilhoso, gente. Leiam esse livro, sério, mas é mais 18, pelo amor de Deus. 2 livros que eu li que são nacionais, que eu favoritei, que foi a minha amiga Isabela Calogero que escreveu, é O Prelúdio, Antes de Nós e o livro A Nossa Jornada Juntos.
Esse daqui é a história de um casal que se chama Rose e Liam, e eles são melhores amigos. Só que eles são melhores amigos que realmente se apaixonam e não se permitem viver esse amor por medo de perder a amizade, por medo de não dar certo. Impecável. Nossa senhora, eu favoritei. Chorei pra caramba. Nossa, me apaixonei. Eu não conseguia largar, sabe? Me fez ter aquela sensação de novo de amor pela leitura. Ai, gente, eu amo essa história. Então, assim, leiam. Rose e Liam entregam tudo. Em seguida, as Crônicas de Spider-Week também fez parte do desafio de 12 livros em 12 meses, para vocês verem que eu estou desencalhando livros na estante. Eu li até bastante físico esse ano. Tô até chocada. Este livro aqui eu só não favoritei, mas eu dei 5 estrelas, porque fãs da obra de livro me perdoem, mas eu prefiro o filme. Eu acho que a luta com o monstro em si, né, o Mulgarat, foi muito melhor no filme do que no livro. No livro eu achei bem, sabe? Mas a história é maravilhosa. Não tenho defeitos para pôr nessa obra. Ela é maravilhosa. A Holly Black também escreve muito bem, junto com as artes do Tony e... enfim, esse livro aqui tá maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Essa edição é belíssima e vale muito a pena ser lido. Se você não conhece as Crônicas de Spider-Week e não quer ler o livro, vai assistir o filme, por favor. Não é socorro. Um livro de romance de época, porque esse ano eu não li nenhum romance de época. Foi só este aqui, Intrigas de Verão, da editora Moody, ela me enviou. E essa autora aqui é a Erika George. Gente, a escrita dessa autora é maravilhosa. Ela realmente é uma escrita assim meio antiga, um português mais refinado, só que deixa a história completamente fluida. Nossa, é muito tranquilo de ler esse livro. E aqui nós temos uma mocinha que ela é à frente do seu tempo, ela é apicultora e ela criou uma inovação onde ela consegue, né, transportar caixas de abelhas para qualquer lugar. E muitos apicultores não acreditam nessa inovação que ela criou, então ela acaba querendo fazer disso o seu negócio, né? Porque ela não sonha em casar, ela realmente não quer, sabe, depender de um homem, enfim. Enquanto isso, nós temos o nosso queridíssimo Briggs, que é o protagonista. Eles se odeiam, eles eram vizinhos na infância e ele fez ela passar por uma vergonha bizarra. Ele fez um bullying pesado aqui com ela, mas eles eram apaixonados quando eram mais novos, só que ele acabou fazendo essa cagadinha, né? E aí ele acaba tentando ajudar ela com o seu negócio de apicultor. Claro que é uma troca mútua, porque ele vai tentar achar alguma pessoa que queira fazer, né, investir no negócio dela, porque é o que ela está buscando, então eles ficam nessa troca mútua, mas é óbvio que esse casal vai acabar se apaixonando, né? Ai, gente, é maravilhoso esse livro aqui. Favoritadíssimo. Eu amei esse livro, juro pra vocês, é maravilhoso. Vi Schwab. Demorei pra falar dela, mas veio. Mansão Galante. Gente, por que me falaram que esse livro é ruim? Por quê? Compararam com Stranger Things por quê? Cara, não, sabe? Não! Compararam com Stranger Things, a 4ª temporada, aquele que tem o Rachna, sei lá o nome daquele demônio. Mas enfim, cara, Mansão Gallant é Mansão Gallant, Stranger Things é Stranger Things, entendeu? E Mansão Gallant é maravilhoso. Não tem romance nesse livro, ele é mais 14. Ele me deu uns medinho, viu? Porque eu ia lendo enquanto eu ia pro trabalho. Na verdade, eu ia ouvindo, tá? Não ia lendo em si. E eu me arrepiava toda, porque eu tenho que ir pro trabalho, eu saio antes das 6 da manhã e é uma escuridão total. Então, cara, me dava uns arrepiosão de medo. Mas essa história é muito boa, eu juro pra vocês, é maravilhosa. E me deu dó também dos protagonistas, ai, maravilhoso. A Vishwap entrega tudo. Agora vamos para 2 livrinhos diferentes de quadrinhos que a editora Moody me mandou e eu favoritei os 2. Cara, não tem como não favoritar esses aqui. Este aqui pode tirar de uma ressaca literária bizarra, porque ele literalmente vai te reacender de novo a paixão pelos livros. Eu já estava extremamente animada para ler, só que depois que eu li esse livro, eu fiquei assim, caraca, me dá um livro que eu preciso devorar. Eu preciso virar à noite, eu preciso ficar obcecada, tipo isso, sabe? É maravilhoso. Nada mais é do que um livro falando sobre leitores que amam ler. Então aqui a gente vai ver muitos momentos pra gente se identificar mesmo, ó. Quando as pessoas me perguntam sobre alguma coisa, quando as pessoas me perguntam sobre livros. Blá, 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 blá. É bem a realidade dos leitores. Tô assim, gente. Eles são tão fofos. Sério, esse livro que pode tirar da ressaca. Enquanto Everything's Okay é mais voltado para uma questão um pouco mais profunda, que aborda depressão, suicídio, ansiedade. Então, este livro aqui, ele basicamente mostra a jornada da Debbie Tank, que é a
ilustradora que criou esse livro e como ela saiu, como ela conseguiu criar forças, né, para pedir ajuda, para sair dessa situação. A jornada dela é linda. É um compilado de historinhas que a gente acaba se identificando muito. Teve alguns momentos aqui que eu me identifiquei demais e eu acabei chorando bastante. Mas esse livro é lindo, gente. Ele realmente faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente, por outra perspectiva. E aqui atrás tem uma mensagem muito linda. Às vezes levantar da cama já é um grande feito. E está tudo bem. Leiam esse livro, gente. Maravilhoso. Os dois. Essa ilustradora, Debbie Tang, é maravilhosa. Um livro que eu não posso deixar de falar pra vocês, que foi um favoritadíssimo desse mês de junho, sim, eu li agora em junho, foi Amêndoas. Nossa, eu não dava nada pra esse livro. E eu achei que ele ia me deixar apática, triste, desanimada da vida, mas ele fez o total oposto. E ele te faz sentir todas as emoções no lugar do protagonista. Eu realmente não esperava por isso. Então, como ele é uma pessoa mais apática, ele não sente ódio, amor, ele não sente raiva, medo, nada. Você sente tudo isso por ele. E essa é a magia desse livro, sabe? E o final, gente, meu Deus, eu me debulhei em lágrimas. Nossa, esse livro é muito intenso no final, eu amei. Favoritadíssimo, favoritadíssimo. Ele com certeza é um dos melhores livros que eu já li este ano aqui. Um outro livro que eu recebi de uma editora foi da IP das Letras, Me Perder, Contar nos Dedos e Repetir, da Mercedes Gameiro. Este livro aqui, ele é diferente. Ele tem uma história um tanto quanto complexa, digamos assim, mas não difícil de entender. Na verdade, a nossa protagonista parece que tá perdida. Ela não se recorda dos dias que se passam, dos momentos que vêm e vão. Às vezes ela fecha os olhos e tá num lugar, ela acorda e tá no outro. Ela é alvejada por sonhos que ela não sabe explicar, e nesses sonhos tem uma pessoa que sempre aparece. Então aqui nós vamos ver essa jornada louca, até chegar o plot que me derrubou no chão. Eu chorei horrores, eu fiquei encantada. Nossa senhora, esse livro aqui me pegou tanto de surpresa, gente, que, caraca, não tem como não recomendar, ele é maravilhoso. A escrita da autora me prendeu do início ao fim. Eu li ele e ficava assim, Jesus amado, maravilhoso. Eu não tava com tanta expectativa de que eu fosse amar esse livro, mas eu realmente amei. Maravilhoso, maravilhoso. Se vocês não conhecem este livro, procurem um pouquinho mais sobre a obra, mas assim, vale muito a pena. Vamos falar sobre a minha outra autora favorita agora? Taylor Jenkins Reid. Eu não tinha lido nenhum livro dela até então esse ano, tava me fazendo saudades, então eu resolvi ler Malibu Renasce. Eu tava com medo desse livro aqui ser chato, tedioso, porque era tudo que eu escutava na internet. Ai, que tédio, não sei o quê. Gente, esse livro é incrível. Eu amei esse livro aqui, amei. Cara, ele é o puro suco da fofoca. O Mickey Riva, ele é um dos protagonistas não. Ele é um dos personagens que mais aparecem nos livros mais famosinhos, né, da autora. Carrie Soto está de volta. Esqueci o nome dos outros. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six. Então, assim, basicamente é um protagonista, não, um personagem que aparece em vários livros, como se fosse né, tudo interligado. E realmente é. Então aqui a gente vai conhecer os filhos do Mickey Riva, a história também dos filhos deles, da esposa dele e dele também. E uma série de fofocas rolando, uma festa, Malibu pegando fogo. Ai, nossa, esse livro aqui é tudo de bom, gente, pelo amor de Deus. Eu li muito rápido, achei maravilhoso, impecável. Taylor Jenkins, eu te amo. Agora, vamos para um livro de romance que eu fiz uma leitura coletiva com a minha amiga Fran. E foi A Voz de Archer, que eu não sabia que era mais 18, tá? Eu achei que era mais 16, mas ele é mais 18, então tomem cuidado. A Voz de Archer conta a história do Archer, que é um protagonista mudo. Ele foi muito maltratado, assim, na infância. A infância dele foi catastrófica. Ele é totalmente recluso na sociedade. Ele vive escondido dentro da sua propriedade, não tem nenhum contato com o exterior além do necessário. E nisso nós vamos conhecer a Bri, que é a nossa protagonista, que também está passando por um momento muito difícil em sua vida, afinal ela perdeu as pessoas que ela mais amava, ela está lidando com traumas pesadíssimos, e ela acaba se mudando para a cidade onde o Archer mora para tentar recomeçar a sua vida. Ela acha que sair daquele ambiente tóxico onde ela estava vivendo a ajudaria a seguir em frente, e então esses dois protagonistas
se conhecem. E, gente, que história tocante. Nossa, eu fiquei completamente apaixonada. Eu chorei e ri horrores o tempo inteiro. Do início ao fim, eu fiquei chorando, me apaixonei. Eu e a Fran, a gente foi lendo devagarinho, a gente não devorou o livro, a gente foi degustando mesmo, porque esse livro é assim, necessita de degustação. Mas eu, claro, que se eu não tivesse lendo em leitura coletiva, eu teria devorado, mas eu teria me arrependido. Então esse livro aqui é maravilhoso, logo a gente vai ler Travis também. E por último, mas não menos importante, foi o livro que eu terminei ontem, dia 21 de junho, é 21 de junho, né? Isso aí. Foi Festival do Verão, e este livro aqui é da Ju Godoy, ela recém lançou na Bienal, e ele está em pré-venda no site da Flive, conta a história de dois melhores amigos que acabam se apaixonando durante o Festival do Verão, que está rolando na cidade de Ubatuba. Aqui, esses dois protagonistas, eles parecem dois peixinhos no mar, porque a maior parte do tempo eles estão jogando beach tênis, surfando, pegando sol, nadando em piscinas, explorando regiões, tudo com água. Ai, é muito bom. Dá muito uma sensação de verão bem gostosa. E aqui eles vão participar de um reality show para conseguir os ingressos para o Festival de Verão, porque eles não têm dinheiro. Então eles precisam fingir um relacionamento em rede nacional. Só que é claro que eles vão acabar assumindo o relacionamento, né? Porque, ai gente, esse livro é muito bom, cara. Terminei ontem, assim, com um sorrisão enorme. Maravilhoso, recomendo para vocês lerem. Então é isso, pessoal. Eu sei que eu falei demais, afinal, foram literalmente 29 livros. Eles estão aqui. Esse ano aqui tá sendo um ano muito rentável em questão de leituras, tá? Até o dia de hoje eu li 56 livros, mas lembrando, eu já trabalho com livros, então não é tipo, ai, nossa, sabe? Eu realmente trabalho com isso, então às vezes eu tenho que me puxar assim para ler, porque eu tenho trabalhos para entregar, eu tenho publicidades para fazer. Não é só loucura, sabe? Eu trabalho também, eu sou CLT. Eu trabalho, eu tenho outros compromissos, eu sou escritora. Então, eu tento conciliar, né? Porque afinal, este também é meu trabalho. Não se comparem a mim, tá? Não se comparem, pelo amor de Deus. O importante é a gente estar lendo, tá? Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.